Pessoal, para fazer a atividade, a página 114 e a 115, a Pro vai fazer de novo a leitura do texto para vocês da primeira carta, né, do lobo, e a gente vai falar sobre as questões da página 114, tá? Adviges e advegas, advagos e advogados, Avenida dos Arranha-Céus, 0, TEL, telefone 1234567 Prezado Senhor Lobo, escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito de sua avó dela. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó dela e usa as suas roupas da avó dela sem a sua permissão. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do reino. Mudando de assunto, digo, de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os 3 Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Não adianta bufar nem soprar, ou Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-los na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me atenciosamente Edviges e Adveges. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades da página 114 e 115. Na página 114, tem assim: qual é o abuso que o Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Tem uma coisa lá que ela alega, né, para os advogados, que o lobo está fazendo que ela quer que acabe. Vocês lembram? Ele está lá na casa da vovozinha, tá? Será que ele está morando lá? Pelo que dá para entender. Tem outra coisa também, as roupas da avó. Tá usando a roupa da avó. Na 5, por que o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar? Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos, né? Como que o lobo derruba as casinhas? Soprando, né, gente? Bufando o ar, é assim que ele derruba as casinhas. Na 6, releia esse trecho da carta observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa da sua avó dela e usa suas próprias roupas da avó dela, sem a sua permissão. Idem. Por que será que o advogado coloca sempre entre parênteses esse avó dela? As roupas da avó dela. E sem a sua permissão, idem. Será que se ela só colocasse assim a casa da sua avó, dava para entender que era a casa da avó da Chapeuzinho ou era a casa do lobo? Hein? Será que dava? Idem significa que ela está se referindo tanto a ele ocupar a casa como a usar as roupas. A reclamação dela. 7. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo,
caso ele não atenda o pedido de Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. Quem você acha que são esses personagens? Não é o lenhador lá que salva a Chapeuzinho Vermelho e a avó dela na história? E tem história também que tem cavaleiros, né? Os que chegam com os cavalos para salvar, né? Quem está em perigo nas histórias. Tá? 8. Cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os 3 porquinhos, esse S meio ao contrário aí, e Companhia Limitada, estão firmemente decididos a processá-los por perdas e danos. Esse Companhia Limitada e esse S contrário, eles são referentes às empresas. As empresas, quando nos referimos às empresas, o nome das empresas, eles vêm com essas siglas, tá? A palavra CIA é uma abreviação da palavra companhia e LTD é a abreviação de limitada, tá? Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto ao nome dos 3 porquinhos, porque lá na história fala fala assim, que os 3 porquinhos e Companhia Limitada, então os 3 porquinhos, eles devem ter empresas, né? Porque essa nomenclatura, essas siglas, eu uso para me referir a empresas. Na carta é afirmado que os 3 porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Perdas e danos. Alguém perdeu, teve prejuízo e quer ser ressarcido do prejuízo. Por exemplo, você quebra alguma coisa de alguém, você tem que contornar, você tem que devolver de alguma forma, né, reparar o seu prejuízo. Os 3 porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta que era essa? Tá? O lobo queria ser sócio lá com os 3 porquinhos nas empresas de demolições, porque os 3 porquinhos fizeram casas na história deles, né? E o lobo que soprava e que derrubava. Então o lobo deve ter habilidade nisso, né? De derrubar. Por isso que ele queria fazer parte da empresa, queria fazer uma empresa junto com os 3 porquinhos de demolição. O que os 3 porquinhos esperam ao processar o lobo? Eles querem que o lobo repare alguma coisa, né, gente? Eles não tiveram prejuízo? O lobo não derrubou a casa deles? Então, os 3 porquinhos, eles estão pedindo, né, que o lobo indenize eles, que repare os danos que ele causou aos porquinhos, tá, gente? Volta lá, faz mais leitura, tá? Lê várias vezes. O que você não entender, volta sempre no texto que você vai achar a sua resposta, tá? Boa aula e fiquem com Deus.